Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês aqui no Bem Maior a respeito de um assunto muito importante, que é muito importante a gente poder identificar para a gente poder cuidar da nossa saúde mental. A autossabotagem. Você já ouviu falar em autossabotagem? Você já realizou autossabotagem? Já se sabotou em alguma situação na sua vida? Muito provavelmente sim. Pode ser que você não tenha identificado que isso foi autossabotagem, mas eu vou tentar explicar para você por que é uma autossabotagem e como que ela acontece. Esse comportamento, ele muitas vezes acontece na nossa vida, ele vem disfarçado de proteção. Por que que acontece isso? Porque o nosso cérebro, ele entende que nós não devemos correr riscos, né? A gente deve fazer as coisas sempre do jeito que a gente está acostumado a fazer, as coisas que a gente já domina, as coisas que a gente consegue realizar ali. É muito comum isso, né? E aí, por várias razões, né? A gente é uma economia de energia fazer aquilo do jeito que a gente já sabe, né? E também tem as questões emocionais. Quando eu faço algo que eu já conheço, que eu já sei, que eu sei que vai ser bem aceito, então eu não corro esse risco emocional. Então, eu tenho comportamentos, né, que eu desenvolvo para que eu possa me proteger dessas situações que podem me deixar exposto a julgamentos, exposto a ter que aprender mais, exposto a, né, a convicções minhas, né, que eu trago comigo. Então, tudo isso vai fazer com que eu crie algumas barreiras, né, em situações que, olha que engraçado, né? Se a gente chega numa situação nova, é porque foi o nosso cérebro que criou aquela situação nova pra gente. Olha, tem uma oportunidade ali, você pode ir, né? Quem sabe isso não vai ser legal para você, essa oportunidade. E no momento seguinte, quando você pensa em ir atrás daquela oportunidade, em criar situações para que você possa pôr em prática aquele projeto, realmente fazer com que aquela oportunidade aconteça de verdade na sua vida e transforme alguma coisa. Aí, logo vem alguns pensamentos, aqueles pensamentos de e se? E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? E se você não for capaz? E se você não conseguir, né? E aí, o que vai acontecer? Você acaba desistindo, mesmo com talento, mesmo com conhecimento, mesmo com muita vontade, mesmo com organização, mesmo com planejamento, você acaba engavetando o seu projeto, o seu plano. E é aí que entra a autossabotagem na sua vida. Ela começa a te dar prejuízo, porque quando você tem um comportamento que cuida de você, que te protege de alguma situação, é interessante você perceber que esse comportamento ele não pode te trazer prejuízo. Ele tem que te trazer benefícios, porque ele pretende cuidar de você, pretende fazer com que você tenha mais cuidado com a sua vida. Não é verdade? E aí, quando você desenvolve esse comportamento de autossabotagem, você paralisa, você não faz, né? Você duvida de você mesmo. Geralmente, esse comportamento de autossabotagem, ele vai vir acompanhado ou disfarçado, né, de alguns comportamentos. E eu já vou dizer quais são esses comportamentos que eu selecionei para que a gente possa refletir sobre eles e perceber se a gente tem feito isso na nossa vida
E como tem sido isso pra gente? O primeiro comportamento de autossabotagem, ele pode vir, que eu trouxe para a gente comentar aqui, tem vários, né? Mas eu trouxe alguns que são mais, podem estar mais presentes aí no nosso dia a dia. O primeiro desses comportamentos é aquele comportamento de esquiva. É um comportamento onde a gente se foge, a gente tem a fuga, a gente se esquiva de fazer algumas coisas que são novas pra gente. Então a gente coloca na cabeça da gente que a gente não sabe tanto, coloca na cabeça da gente que aquilo não é pra gente, que não vai conseguir, que não tem capacidade, que precisa de mais estudo, que precisa de um tempo maior, né? E a gente acaba fugindo aí das situações. Vocês lembram que eu falei no início? Que nós mesmos criamos, nós mesmos pensamos para a gente ter, sei lá, uma vida melhor, para a gente ter um relacionamento melhor, para a gente ter mais qualidade de vida, para a gente ter mais tempo de repente ficar com os nossos filhos, com os nossos familiares, para a gente conseguir uma promoção no nosso trabalho, não sei, seja lá o que for. Você tem a brilhante ideia, mas de repente vem aquela sensação de que você não vai conseguir. Então você acaba se esquivando, ficando meio de lado. Esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento que eu trouxe para conversar com vocês aqui é um comportamento que muitas pessoas têm, e tem muitas pessoas que acham que isso é até uma qualidade. Mas quando ela é exacerbada, ela deixa de ser uma qualidade. E ela passa a ser algo que acaba prejudicando aí o nosso desenvolvimento. É o comportamento que a gente tem de achar que a gente precisa ter todas as coisas definidas, precisa de um momento certo para a gente iniciar alguma coisa na nossa vida. Então, quando a gente fica sempre querendo arrumar alguma coisa, eu preciso gravar um vídeo. Então eu preciso arrumar muito meu cabelo. Não tá dando certo. Um lado ficou cacheado, o outro não ficou cacheado. Então não vai sair um vídeo legal por conta do meu cabelo. Então eu nem vou gravar. Percebe? Eu preciso fazer uma caminhada, voltar a fazer uma caminhada. Mas aquele tênis que eu tenho, ele não tá legal, não tá combinando com a minha roupa. Eu vou esperar comprar um tênis novo que combine com a minha roupa, para que daí eu possa fazer a minha caminhada. Percebe? Então eu vou deixando de lado, né? Eu vou procrastinando. Esse também é um comportamento de autossabotagem. E o terceiro comportamento de autossabotagem que eu trouxe aqui para a gente discutir é o comportamento onde nós acreditamos que todas as coisas que acontecem na nossa vida são de nossa responsabilidade. Ou seja, que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas vão depender da gente. É como se a gente tivesse a nossa vida nas nossas mãos e nós fôssemos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nós sabemos que, em grande parte, nós precisamos planejar, que nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, mas que existem fatores que podem mudar a rota dos nossos planejamentos, dos acontecimentos. E tá tudo certo a gente mudar a rota, né? Porque se a gente tem um objetivo e a gente percebe que existem outros caminhos que podem me levar àquele objetivo, não tem problema nenhum. Desde que eu esteja aberto para isso. Desde que eu compreenda que 100% das coisas que acontecem na minha vida, elas não estão diretamente ligadas a mim. Existem fatores externos, né, que vão estar relacionados a esses acontecimentos na minha vida. Então, quando eu acho
que eu domino todas as coisas e que todas as coisas que vão acontecer na minha vida, elas precisam estar dominadas por mim. Eu preciso saber exatamente o que vai acontecer para daí eu realizar a ação que eu pensei lá, que eu planejei lá. Então, se eu for esperar, né, todas as condições estarem boas e para eu ter certeza de que realmente aquilo é um passo legal para eu tomar, eu também estou me auto-sabotando. Já já eu vou contar para vocês como que é que a gente pode fazer para a gente, no nosso dia a dia, a gente transformar esses comportamentos que eu falei, esses 3 comportamentos, esse comportamento de esquiva, o comportamento de perfeccionismo que a gente tem, que a gente acha que tem que estar tudo perfeito para a gente conseguir fazer as coisas, e o terceiro comportamento, que é aquele comportamento de dominação, que a gente acha que a gente domina todas as coisas que acontecem na nossa vida. Eu conto para vocês como é que a gente pode transformar esses comportamentos na nossa vida, para que a gente possa não procrastinar mais, para que a gente possa realmente se expor nas nossas ideias, nos nossos sonhos, e para que a gente possa entender que nem tudo na vida depende da gente 100%, né? Que vai ter coisas que acontecem na nossa vida que aconteceram de repente, que a gente não programou, né? É claro que a gente segue um caminho, a gente tem um planejamento, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Mas muitas das coisas que aconteceram na nossa vida e muitas das coisas boas que aconteceram na nossa vida chegaram pra gente de presente. É claro que a gente estava no lugar certo e na hora certa, mas aconteceram sem a gente planejar. E a gente eu vou mostrar para vocês como essas coisas podem acontecer na nossa vida e como a gente pode, de repente, tá perdendo tempo com alguns comportamentos que a gente acha que estão nos protegendo e, na verdade, eles não estão nos protegendo, eles estão travando a nossa vida, nos impedindo de realizar coisas e de conquistar mais coisas na nossa vida. Então, nós estamos falando daqueles 3 comportamentos, e aí eu disse que eu traria para vocês situações práticas do nosso dia a dia, onde a gente pode melhorar esses comportamentos para que eles possam nos ajudar e não nos atrapalhar. Então, esse primeiro comportamento que eu citei, que era aquele comportamento de esquiva, que está muito relacionado ao nosso perfeccionismo. Então, é aquele diálogo que a gente trava com a gente mesmo e que a gente fica dizendo que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não faz direito, que a gente não vai conseguir fazer, né? E para combater esse comportamento, a gente pode utilizar uma ferramenta que a gente já utiliza com outras pessoas, que é a compaixão. Então, quando a gente vai conversar com uma outra pessoa, e esse nosso amigo, ou às vezes nem é tão nosso amigo assim, mas a gente tem essa compaixão pelas pessoas. A gente diz que se a pessoa vem contar pra gente uma situação em que aconteceu alguma coisa errada com ela e que ela se culpa por aquela situação ou que ela não se acha capaz, né, de realizar alguma coisa, nós temos uma tendência a acolher, né? A maioria de nós, a gente não aponta o dedo, a gente não vai nesse momento dizer que a culpa é da pessoa mesmo, dizer que ela não sabe mesmo, né? Percebe? Então, esse diálogo que a gente trava com a gente, ele precisa ser mais parecido com essa forma de tratar as outras pessoas. Então, tratar a gente com mais carinho, com mais compaixão, né? Vai fazer com que a gente
se arrisque mais, porque afinal de contas, quando a gente tem uma abertura para errar, né, a gente vai lá e a gente faz. E nem sempre a gente vai errar. Às vezes vai errar, mas se errar, pode fazer de novo. Não tem problema. Né? A gente é capaz de fazer de novo. É capaz de fazer melhor. Né? Então, se a gente começar a travar esses diálogos com a gente, de muita compaixão, de muito carinho, de muito acolhimento, e a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Nas pequenas coisas da nossa vida. Então, às vezes a gente derruba um copo, quebra esse copo e a gente fica brigando com a gente mesmo, como se fosse, nossa, né? Quebrei um copo, e daí? Quebrei um copo, tá tudo certo, né? Depois a gente compra outro, repõe e tá tudo bem, não tem problema, não é o fim do mundo, né? Então a gente precisa conseguir dialogar com a gente dessa forma, com mais carinho e com mais compaixão. E aí a gente vai conseguir combater esse nosso perfeccionismo de fazer tudo certo, né? O segundo ponto que eu falei, o segundo comportamento que a gente acaba desenvolvendo na nossa vida, achando que é um comportamento de proteção, e ele não é um comportamento de proteção, é aquele comportamento aonde a gente acredita que tudo precisa estar certinho, tudo no lugar, tudo perfeito, para que a gente possa iniciar alguma coisa. Então é aquele momento aonde a gente vai sempre querer fazer mais um curso, sempre vai querer ler mais um livro, sempre vai querer ver mais um podcast para ver como que as pessoas falam no podcast, para ver se a gente consegue melhorar a nossa forma de falar, né? E isso tudo é tudo uma forma de deixar as coisas estarem como elas sempre estiveram, né? Então, é um movimento muito paralisante. Como é que a gente pode combater esse movimento paralisante? Fazendo. Trocar essa ideia de que precisa estar tudo certo para começar, com começar, para deixar as coisas certas. Entende? Então, quando eu começo, eu tenho mais possibilidades de acertar do que quando eu estou só na expectativa de começar. Porque aí eu não sei quais vão ser as minhas dúvidas, quais vão ser os meus medos, quais vão ser as coisas que eu preciso arrumar, né? Para realmente eu conhecer, eu identificar tudo isso, eu preciso começar. Então, comece. Essa é a minha dica. Então, quando você tem um projeto, é lógico que você vai planejar, que você, né, aquilo que é o mínimo de estrutura para conseguir fazer, você vai ter. E aí, comece a fazer. Comece a fazer, treine, né? Busque exemplos, continue buscando exemplos, mas não deixe de apresentar aquilo que você já tem. E é isso que eu estou fazendo hoje. Estou apresentando o meu trabalho para vocês. A terceira e a última coisa de que nós falamos é essa sensação que a gente tem, que a gente domina todas as coisas, né? Que tudo depende da gente e que se a gente tomar uma decisão errada, as coisas vão acabar, né? A minha vida vai acabar e que eu tô no controle de todas as coisas. E eu vou dizer para vocês que isso é uma armadilha do nosso cérebro, né? Que é aquilo, né? Ele precisa entender que ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Mas, na verdade, não é assim. Né? Nós não temos conhecimento de todas as coisas que vão acontecer na nossa vida, que estão para acontecer. Eu posso sair daqui hoje de manhã
para amanhã de manhã, para ir para o meu trabalho, achando que eu vou chegar no meu trabalho. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que eu não chegue no meu trabalho. Então, esse controle, ele realmente não é meu. E muitas vezes a gente quer pautar a nossa vida como se nós estivéssemos no controle total da nossa vida, como se tudo dependesse da gente. E não é assim. Então, para combater tudo isso, a gente ir mais devagar, a gente ter essa compreensão mesmo de que algumas coisas vão depender da gente, mas outras coisas não. E aí a gente vai aceitar muita coisa que vem pra gente, Vai começar a ter essa percepção, a gente se abrir mais, ter mais percepção, se abrir, ter mais conhecimento das coisas, e deixar as coisas acontecerem, deixar o novo acontecer. Então, uma dica legal para isso é a gente buscar coisas novas, aprender coisas novas, se arriscar, seja um esporte, seja um curso, seja cantar num karaokê, seja participar de um concurso de poesia, se arriscar mais e entender que você não domina todas as coisas. Vão acontecer coisas. Existem fatores externos a nós e que vão fazer com que algumas coisas na nossa vida aconteçam. E elas simplesmente acontecem. E quando a gente está aberto para tudo isso, a gente vai perceber que muitas coisas boas acontecem na nossa vida sem a gente ter planejado, sem a gente saber que ia acontecer. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu espero ter ajudado vocês, porque o meu propósito aqui com o Bem Maior realmente é contribuir para que todo mundo que goste de falar sobre saúde mental, de refletir sobre saúde mental, tenha mais um canal para ouvir, para se sentir acolhido, para buscar algumas respostas, e isso vai fazer com que a gente desenvolva mais saúde mental, que a gente consiga correr atrás dos nossos projetos de verdade, que a gente não engavete tanta coisa, não leve tanta coisa boa, tanta coisa que poderia ser mostrado para o mundo. Então, para mim, Bem Maior é isso. É um projeto meu, muito rico, é um projeto de muita ternura, que tem muita coisa boa. Um dia eu conto para vocês a história do nome Bem Maior, que tem toda uma história, tem toda uma conexão com a minha vida. E eu quero ter a oportunidade de mostrar mais coisas para vocês, de ajudá-los, de me sentir útil e de estar contribuindo. Se você gostou desse episódio, se o que eu falei aqui fez sentido para você, eu gostaria de pedir a você que compartilhe esse vídeo e que volte. Porque eu, assim como você, acredito que uma mente sempre aprende, um coração sempre pode acolher e que a aprendizagem ela pode transformar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Tenha uma ótima semana.